Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um editorial que há tempos a gente não faz, do Ictus Podcast. Eu sou Thiago André Monteiro, @vulgutan, e este é o último programa do ano, pelo menos o último que a gente tá gravando. Não é, né? Não. Ainda tem uns pra gravar. Pois é. Eu tô aqui com a Carol Simão, que você já viu, né? Mas a gente veio aqui nesse editorial, e você que já é ouvinte de longa data sabe que quando a gente aparece no editorial é porque a gente vem trazer novidades, né? Exato. A gente traz uns recadinhos e algumas informações aí que vão agregar aos nossos associados e aos nossos ouvintes. Bom, então esse é um programa de avisos, anúncios de novidades que vem por aí. E é um programa que promete ser mais curtinho, né? A gente ainda tá no começo da gravação. Você já sabe quanto tempo tem o episódio aí, mas nós estamos gravando, não temos essa informação ainda. Então eu acho que ele vai ser um episódio curto. Bom, vamos começar com as boas notícias, né, Carol? A gente vai tirar férias. Ah, é? Nossa. Gente, quem trabalhou na pandemia, né, que eu digo assim, que não parou de trabalhar, sabe como é cansativo. Não paramos mesmo, graças a Deus, mas a gente precisa descansar. E descansar pra gente significa aqui no Ictus Podcast, tá? A gente, como você já sabe, a gente tem o Ictus Podcast, a gente tem o Leitura Bíblica Comentada, que é um outro podcast de leitura bíblica, e a gente tem o Clube Ictus. Então precisa ficar muito claro, o Clube Ictus, aquele que você assina, recebe os seus kits em casa e tudo mais, esse não para nunca. Todo mês você recebe o seu kit na sua casa. A única coisa que vai mudar nele é que as indicações do plano Peixe Grande, e somente do plano Peixe Grande, elas vêm de uma entrevista que a gente faz com um peixe grande que é apresentada no Ictus Podcast. Então, como a gente não vai ter o Ictus Podcast, o Conversa de Peixe Grande, volta na primeira terça-feira de fevereiro. Isso. Então, até lá, a gente vai pegar indicações que não foram aproveitadas ainda do último ano, talvez de 2 últimos anos, a gente ainda não decidiu isso, mas de peixes grandes que já foram entrevistados, que já têm seus podcasts divulgados lá, mas livros que nunca foram enviados. Então pode ficar tranquilo que você não vai receber um livro repetido, não. Isso aí. Mas calma, a gente tá preparando aí, né, novas entrevistas com novos peixes grandes. Não nos abandonem. Mas o Tan falou uma coisa, eu acho que é válido a gente comentar, que o dia de publicação do nosso podcast vai mudar. Isso a partir do ano que vem. Então, pensando no Ictus Podcast regular, que você já está acostumado de sexta-feira, a gente vai ter uma pausa, não vai ter os episódios regulares, e a gente volta, na verdade, no dia 25 de janeiro, e a gente já vai explicar por quê, mas a grade regular mesmo, o primeiro Conversa de Peixe Grande, é em fevereiro. A gente muda, então, como a Carol falou, de sexta-feira para terça-feira. Isso mesmo. Então, a partir do ano que vem, toda terça-feira você vai ter um episódio novo no Ictus Podcast. Enquanto isso, você pode maratonar todos os podcasts, né? Todos os episódios do Ictus Podcast. Pode maratonar os diários de leitura e também o Leitura Bíblica Comentada. Ou seja, tem aí programa para você se ocupar e não sentir saudade da nossa voz sedosa. Aliás, falando no Leitura Bíblica Comentada, que é o outro podcast que a gente tem, esse não vai sair de férias, tá bom? A gente não vai fazer gravações, o que não quer dizer que a gente já não tem uma gordura boa de gravações aí. Então, ele continua sendo publicado toda terça-feira, 7 da manhã, como você já está acostumado. Porque se a gente começar a sair de férias dele, esse projeto vai acabar com a gente tendo uns 150 anos, mais ou menos, né, cara? Então, ele não tem férias, tá bom? Leitura Bíblica Comentada segue toda terça-feira, esse não vai mudar de dia. Ictus Podcast vai voltar dia 25 de janeiro, assumindo as terças-feiras. E você vai falar, vou ficar órfão, vou ter só a leitura bíblica? Ou vou ter que maratonar episódios antigos? Mais ou menos. Por quê? A gente agora, no mês de dezembro, vai cumprir com uma promessa que estava feita para vocês, que é lançar o projeto de diário de leitura do livro Oração da Noite, de Tish Warren. Você já deve ter visto que na quarta-feira dessa semana aí, anteontem, saiu um prefácio desse livro. Então, se você não ouviu ainda, vai lá, porque a gente apresenta lá esse livro. Você tem a oportunidade de comprar. A gente já tem no site, já tem no nosso canal do Telegram o cronograma de leitura para você seguir. E em todas as quartas-feiras de dezembro vai ter um episódio inédito passando pelo diário de leitura do Oração da Noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Então. Só quero dizer que
a gente vai fechar o ano com chave de ouro, porque que livro! Ah, tá muito legal mesmo, Nossa, né? demais. E aí, a gente tem uma outra novidade, né? Que você já sabe que a gente grava com o pessoal do Irmãos.com, lá no podcast deles, o Literário. Então, se você não acompanha, é legal você conhecer. Mas a gente firmou uma parceria ainda mais forte. E a partir do ano que vem, a partir do dia 25 de janeiro, toda quarta terça-feira do mês, vai ter Literário aqui no Ictus Podcast também. Eles vão continuar sendo lançados lá no feed do Irmãos.com, mas eles vão começar a ser lançados também aqui, igual a gente faz com o pessoal do No Barquinho. A gente vai ter uma readequação de escala de podcasts aí ao longo do mês, a partir de fevereiro, mas o Literário vem então às terças-feiras, sempre a quarta terça-feira do mês, um Literário novo. E você pode ser que nunca tenha ouvido um episódio do Literário. Como que é? A gente pega um livro, lê, todo mundo que participa do programa lê esse livro ao longo do mês e grava contando pra gente como foi a nossa experiência de leitura. Muito similar ao que era o epílogo que a gente fazia aqui. Sim. Como a gente já tem 38 episódios gravados, porque a gente começou no início de 2018 a gravar lá com o pessoal do Irmãos.com, e como a gente vai ter a divulgação de episódios novos aqui no Ictus Podcast, a gente decidiu deixar de presente para vocês todos os episódios do Literário que já foram publicados aqui no Ictus Podcast também. Então, se você não conhece ou quer reouvir, né? Eu ia falar rever, mas não é rever, né? Reouvir os episódios que a gente já gravou, a gente começou a lançar a partir do dia 2 de dezembro, ou seja, ontem já tem aqui no nosso feed o primeiro Literário que foi lançado em 2018. E então, de segunda a sexta-feira, até o dia 24 de janeiro, a gente vai publicando um episódio por dia do Literário. É isso, né? Exatamente. Quero deixar aqui uma observação. A minha estreia em podcast foi com Irmãos.com. Então, que legal, não sabia não. Vocês vão ver minha evolução. Porque nos primeiros episódios eu realmente estava muito travada, era muito tímida. Claro que isso foi melhorando um pouco aí durante o tempo, mas o Paulinho, a Adri e o próprio Tam me ajudaram bastante nesse aspecto. Então é legal também ver nossa evolução, né? A qualidade de som também. Ixi. Foi melhorando bastante. Foi. Né? Então fica aí a oportunidade. E acho que até a gente seria bom a gente ouvir então, pra gente relembrar aí alguns livros. Com certeza. Olha só, você ouvinte, você vai ter de segunda a sexta um Literário em praticamente todos os dias de dezembro. Começou ontem. Você vai ter de inédito Diário de Leitura do Oração da Noite de T.J. Warren. Já começamos com um prefácio, que é um episódio inédito também, que saiu na quarta-feira agora. Quanta coisa legal. Nossa. E a gente tá de férias. Pois é, né? Isso que é a beleza do planejamento. Que a gente não deixa ninguém na mão e a gente consegue descansar e colocar nossa cabeça no travesseiro sem peso algum. E eu acho que vale contar, Carol, que vai mudar no podcast a partir do ano que vem, Sim. né? A gente já falou que vai começar a ser de terça em vez de ser de sexta-feira, mas a gente vai mudar um pouquinho a grade, tá? A gente vai ter os seguintes programas. Na primeira terça-feira vai ser, como a gente já falou, Conversa de Peixe Grande, onde a gente vai apresentar o Peixe Grande que vai indicar o livro do kit do mês seguinte. Isso não muda. Na segunda terça-feira de cada mês, a partir de fevereiro, a gente vai ter o prefácio voltando. Então a gente teve aqui o da T.J. Warren, Oração da Noite, e a gente vai começar a trazer livros novos para vocês, um por mês, sempre no prefácio, segunda terça-feira do mês. Isso. Na terceira terça-feira do mês, a gente vai trazer o No Barquinho, que hoje já está na última sexta. A gente vai adiantar, então, terceira terça-feira, continua o No Barquinho, que é um programa que a gente sabe que vocês adoram, a gente gosta demais também. E na quarta, como a gente já falou, vai ter o Literário, junto com o pessoal do Irmãos, mas você seguindo aqui o feed do Ictus Podcast, você vai ter isso tudo aí no seu aplicativo de podcast sem problema nenhum. E quando o mês tiver 5 terças-feiras, a gente deve trazer algum dos outros programas. Seria muito legal ouvir de vocês que tipo de programa que vocês mais gostavam de ouvir, porque alguns deles vocês já perceberam meio que estão caindo na nossa grade, pra gente trazer nesses casos em que tiver 5 terças-feiras. Isso aí. Seria bem legal ouvir o que vocês têm a dizer aí. Nosso Telegram, como vocês já sabem, está sempre aberto. Um canal muito interessante pra gente trocar ideia. Sim, importante também é reafirmar que o canal do Telegram ele vai continuar. E é muito bacana quando a gente tem discussões saudáveis lá dentro.
Então, a gente quer, sim, deixar ele um pouco mais animado. Lembrando que a cada 100 inscritos rola sorteio de livros. Isso não vai mudar, se Deus quiser. A gente quer crescer com vocês. Esse sempre foi o nosso intuito, a nossa intenção. Levar o Clube Ictus e agora o Ictus Podcast, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, né? Você percebeu que a gente se concentrou totalmente na terça-feira, né? Leitura bíblica comentada sai de terça às 7 da manhã. A gente está se planejando para que o Ictus Podcast saia de terça em torno das 11 da manhã, tá bom? E aí é isso, uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? No caso, no mesmo dia da semana, você vai ter episódios ou do Ictus Podcast ou do Leitura Bíblica Comentada. Enquanto isso, você acompanha aí a Oração da Noite, Tish Warren, segue acompanhando Leitura Bíblica Comentada e vai conhecendo mais profundamente, se ainda não conhece, o nosso literário aí, que vai ser um projeto muito legal. Eu tô mal empolgado com essa parceria aí, com esse estreitamento de laços nossos. Sim. Esquecemos alguma coisa, dona Carol? Eu acho que agora a gente só tem que realmente agradecer os nossos parceiros, Tam, por um ano incrível aí. Tentar não deixar de fora ninguém. Em especial o Chico Gabriel, que parceiraço, brother assim. Esse aí eu vou ter prazer de dividir o céu. É verdade. Os nossos 2 curadores fixos, né? O Paulo On no Plano Bíblia. Sim. Aliás, se você busca um plano com livros mais teológicos, quase acadêmicos aí, olha com carinho, porque o Paulo On tem escolhido uns títulos muito, muito legais. Olha com carinho pro Plano Bíblia. Temos o Guilherme Amarino, que também tá fazendo um trabalho fenomenal, capitaneando aí o Plano Mar, que é mistério, aventura e romance. Muito obrigado, Gui, você foi um presente de Deus pra gente aí. Espero que essa parceria aí dure anos, aí, muitos e muitos anos. Isso aí. E a gente também quer agradecer a todos os nossos associados e ouvintes. Aliás, a gente só tá aqui por vocês e por causa de vocês, né? Eu quero agradecer o Thiago Moreira, que grava com a gente toda semana o Leitura Bíblica 2 Comentada. vezes Você por tá semana. dentro do episódio do Ictus aqui, mas você deve assinar um outro feed aí no seu aplicativo. Procura lá Leitura Bíblica Comentada. A gente tem feito um capítulo da Bíblia por semana, batido um papo de praticamente 1 hora, de um jeito muito descontraído, e a gente sabe que tem impactado muitas vidas. O Thiago Moreira tem feito isso como uma cortesia pra gente, né? Sim. Totalmente de graça. Sim. E ele tem abrilhantado demais o programa. Obrigado, a nossa eterna gratidão aí, Thiago. E que Deus realmente retribua tudo que você tem feito por nós aqui. Os meninos no barquinho, né? O Matheus, o Pedro e o Thiago, vocês também agregam demais aqui o clube, né? O nosso podcast. É sempre muito gostoso ouvir e participar, né? Dos programas. O Paulinho e a Adriana, pelo literário, que você já sabe. Esses aí moram no nosso coração. Se tornar junto com a gente aqui, né? Dentro do Ictus Podcast. Isso aí. Todas as editoras que a gente trabalhou e é parceiro e tem enviado livros, elas têm sido realmente muito especiais pra gente. Olha, cada um dos comerciais aí que atendem a gente, você sabe o quanto vocês são importantes pra gente, quanto de carinho a gente tem por vocês. Muito obrigado, tem sido muito legal poder viver e experimentar essa experiência aí de lidar com esse pessoal firmeza. Isso aí. Tem mais gente, ó. Vamos ver. Um cara que sem ele, muitas vezes o site do Ictus seria uma grande dor de cabeça para nós. Mais pro Tando que para mim. Mas a gente tá falando aqui do querido JP. João Paulo Negri, um grande amigo meu, trabalhou comigo no mercado financeiro. E ele ajuda demais a gente. É bastidor dos bastidores, assim, coisa que não aparece nunca. E aqueles cabeludos, Nossa. assim. Já passamos sábados de madrugada aí, logados, tentando resolver partes de TI. E também ele faz porque ele é grande amigo nosso, não cobra nada por isso. Nossa, muito obrigado, JP. Você é realmente demais. Isso aí. E eu queria aqui também deixar um agradecimento pro Fernando e pra Amanda, que foram as pessoas que durante todo o ano de 2021 nos ajudaram na montagem dos kits. E a gente realmente não teria conseguido sem vocês, porque graças a Deus a gente tá crescendo. Espero que logo a gente possa precisar de muito. Viver disso, né, cara? Com certeza. Vou aproveitar que você agradeceu o Fernando e a Amanda. Eu vou dar uma eterna gratidão ao meu amor querido Renata Game Monteiro, minha esposa, que sustenta financeiramente o nosso lar. Porque vocês acham que vida de podcast é
nadar em dinheiro, né? O Ictus Podcast sofre para sobreviver aqui. Tanto o Ictus quanto o clube. A gente precisa muito das orações de vocês, a gente precisa do envolvimento financeiro de vocês. Então, sempre que lembrar de comprar alguma coisa na Amazon, lembra do nosso link. Sempre que for comprar sempre que for comprar qualquer coisa, lembra do nosso link. Considera com muito carinho abraçar a gente como um projeto missionário, tanto Leitura Bíblica Comentada, quanto aqui no Ictus Podcast. E você pode fazer isso sendo um dos nossos mantenedores. Em todos os nossos programas a gente tem o link tanto para mantenedores, quanto os nossos dados para você fazer uma oferta pontual via Pix aí. E, obviamente, o que a gente mais quer é que você aceite o desafio de entrar para o Clube Ictus e escolha pelo menos um plano de assinaturas aí, seja um infantil ou seja um adulto, para que você embarque com a gente nessa experiência literária que a gente tenta promover há tanto tempo aí. Gente, a gente erra tentando acertar, tá bom? Então, orem por nós, orem pelo clube. A gente tem um carinho muito grande na hora de fazer a curadoria dos livros, na hora de escolher os peixes grandes. Às vezes dá uma escorregadinha aqui e ali, mas é tudo tentando acertar, tá bom? Tudo com amor. Tudo tentando acertar. Exatamente. E eu queria aqui agradecer ao Tan pela parceria. Obrigado. A gente tá aí na luta e a gente se esforça. Estamos tentando aí melhorar diariamente. Pelo clube, sim, porque a gente acredita nesse projeto. Então, muito obrigada aí. E que venha mais anos, né? Eu ia falar 2, 3, mas que venham muito mais. Não, eu quero que esse Ictus seja meu último emprego da vida e eu não quero morrer cedo. Amém. Obrigado, viu, Carol? Agradeço também essa parceria que, de novo, é mais um presente de Deus na minha vida. Daquelas coisas que acontecem e a gente não sabe muito bem como aconteceu, mas que bom que aconteceu. Sim. Essa parceria, tenho uma cumplicidade com a Carol que acho que transparece nos áudios. A gente tem uma confiança como sócios que a gente sabe que poucas sociedades têm por aí. E que 2022 seja o ano da virada para o Ictus, né? Que a gente consiga realmente converter isso para uma empresa que gere lucros e consiga sustentar os nossos lares. Isso aí. Quem sabe? Tá bom, muito obrigado, senhores ouvintes, por estarem aqui com a gente. A gente deseja para vocês um feliz Natal, maravilhoso Natal, um 2022 com muita sabedoria, com muita segurança, passado, se Deus quiser, essa pandemia, que é essa variante Ômicron, seja lá quantas letras gregas vierem ainda, passem longe da vida de cada um de vocês e que a gente realmente consiga retomar a nossa comunidade, a nossa comunhão. E que vocês fiquem aqui sempre com a gente, curtindo, aproveitando cada um dos projetos, cada um dos planos, cada coisinha que a gente faz pensando em acrescentar na vida de vocês, tá? Ajudem a gente a fazer com que outras pessoas também nos conheçam para que a vida delas também sejam acrescentadas. E é isso. Muito obrigado e até o ano que vem. Obrigada, pessoal. Tamo junto aí e a gente se ouve ano que vem.